Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a prova da CGE Santa Catarina, aplicada recentemente pela banca FGV. Então, a CGE Santa Catarina é a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Um excelente concurso, né? Salários iniciais acima de R$ 20.000. Então, foi uma grande oportunidade para a nossa área de engenharia civil. Mas antes, né, rapidamente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marcos Campitelli, sou professor de engenharia civil para concursos públicos há mais de 10 anos e ofereço, né, a vocês têm aí no link abaixo, cursos, né, específicos de engenharia civil com teoria, né, teoria bastante completa. Vou mostrar hoje para vocês mais sobre isso. Questões, milhares de questões comentadas, né? Afinal, são mais de 10 anos aí comentando questões e, né, elaborando a teoria. Videoaulas das principais aulas, vídeos bem completos, acompanhados dos slides, resumos. E também no curso nós temos a área de comentários, que é utilizada como fórum de dúvidas. Tudo isso, esses cursos, eu hospedo lá na Hotmart, né? Uma plataforma aí bem prática, né? Uma plataforma muito boa para o aprendizado. Então, e aí vocês conseguem também saber mais informações sobre a minha trajetória e tudo mais no Prof. Marcos Campitelli, que está aqui já né, para vocês no Instagram e também no LinkedIn. Também vocês conseguem verificar lá um pouco da minha experiência, né? E gostaria também de aproveitar para dar uma dica a vocês sobre os cursos. Então a gente lança os cursos específicos e os cursos específicos eles têm, em regra, a validade até eles ficam à venda até o dia da prova e eles são acessíveis em até 3 meses após a data da prova. Então qual é a dica, pessoal? Existem 3 cursos em que não há ainda a prova definida, ou seja, 3 cursos cujo prazo a princípio são maiores. E são cursos bem completos, porque como são pré-edital, então a gente previu aí vários assuntos, né, pelo menos baseados no último edital, mas que acaba sendo um curso mais completo dentro da margem de segurança, que são o curso de perito da Polícia Federal, com foco na banca Sebrasp, esse curso, o curso da Prefeitura do Rio de Janeiro, com foco na FGV, que é a banca que a gente vai comentar hoje, e o curso da Aeronáutica, né? EAO-EA, né? Dos oficiais da carreira de oficiais da Aeronáutica. Também ainda não tem data definida e é um curso também bem completo, ok? Então fica a dica aí para vocês de 3 cursos mais completos e de maior duração para vocês aí que ainda estão aí, não estão tão certos do concurso que vão prestar, beleza? Então vamos começar aí a comentar a nossa prova, pessoal. Vamos lá. Então, a gente começa com a questão 1. Olha só como é que vê a questão 1. No recebimento do concreto em uma obra, retiraram-se algumas amostras para a realização de testes em prensas hidráulicas em laboratório. As figuras a seguir representam esses testes. Então está aqui a figura 1. Olha só o corpo de prova cilíndrico, né? Então ele está aqui deitado e a aplicação da carga a gente chama de na seção diametral, né, pessoal? Então está aqui ó, na seção diametral, que é a seção do diâmetro do cilindro, né? Então tá aqui, né? Ensaio de compressão e é um ensaio de compressão, ele aplica a compressão aqui, mas para poder medir, a gente vai ver aí as opções, né? Mas para poder medir, eu já vou falar, vamos ver as opções, aí vocês vão primeiro tentar e depois eu falo. E aqui, né, pessoal, um ensaio aqui, ó, do cilindro em pé, ó. Aqui ele tá até se rompendo aqui, ó, nessa direção aqui, ó, direção inclinada, né? Então vamos ver a questão. Os testes 1 e 2 permitem avaliar respectivamente. Letra A resistência à tração do concreto e a resistência à compressão do concreto.
Letra B, a compressão do concreto e resistência à flexão do concreto. A resistência a cisalhamento concreto, resistência à compressão, cisalhamento, tração e flexão, né? Resistência à flexão e compressão do concreto. E aí, pessoal, o que vocês acham que esses dois ensaios permitem avaliar respectivamente? Então, o que acontece? O 1, ele aplica compressão, né? Na amostra, aí no cilindro, né, de concreto, na amostra deitada. Só que ele está avaliando a resistência à tração, ok? A tração. Por quê? Quando aplica aqui, né, a compressão nesse sentido, provoca tração na direção transversal. E aí é essa medida que é feita por este ensaio. E o outro ensaio 2 é o tradicional, né? Os cilindros que são comprimidos nas suas extremidades. Então é aplicada a compressão, ele acaba rompendo assim, né, na direção inclinada, porque ele provoca, né, a tração. O concreto sempre rompe a tração, né, pessoal? Então ele acaba provocando tração inclinada e provoca essa ruptura. E aí é medido, né, qual é a força, né, dividido pela área, acaba encontrando a tensão. Então, pessoal, só para mostrar que isso aí estava lá na nossa aula 3 de concreto armado do nosso curso, em que tinha um comentário na questão. Então aqui mostra a questão, né, essa questão aqui antiga, olha lá, de 2014, da própria FGV. O ensaio de compressão diametral destina-se a medir a resistência à tração do concreto no momento da ruptura do corpo de prova. Então, mostrando aqui para vocês também o seguinte, como é importante no nosso tema de engenharia civil, que é muito extenso, pessoal. Ele pega toda a faculdade de 5 anos e comprime, né? O edital ele prevê quase tudo. E aí é importante vocês estudarem a teoria e também os comentários das questões. Os comentários das questões complementam a teoria, mas de uma forma mais didática. Se eu colocasse tudo na teoria, ia ficar uma coisa muito grande, né? Muito extensa, e aí a gente divide para poder melhorar o método de estudo. Então estava lá, pessoal, comentário da questão. E vejam, pessoal, às vezes vocês olham assim, ah não, questão antiga, poxa, esse professor traz questões antigas. Não, pessoal, é de propósito, porque as questões antigas, as bancas às vezes recorrem a questões antigas para repeti-las, é muito comum. Então é importante também estudar por questões antigas. Então tá lá a letra A, né, pessoal? 1 e 2, resistência à tração do concreto e resistência à compressão, os ensaios 1 e 2. Questão 2 sobre ART. Então essa questão de ART, né? O edital acabou não trazendo sobre legislação do CONFEA-CREA. Eu achei assim, é difícil dizer uma falha, né? Mas eu acho que isso trouxe um certo prejuízo, né, aos candidatos, porque acaba que eles não focam na legislação do CONFEA-CREA, que foi o caso dessa questão. Ela até veio falando sobre RT junto à fiscalização. Mas vocês vão ver que esse caso, ele é um caso específico de RT. Eu entendo que está mais na legislação CONFEA-CREA do que no que interessa a um fiscal de obras. Mas, porque até fala sobre a RT do profissional que vai trabalhar, sobre quem vai pagar a RT desse profissional. Isso aí não tem muita relação com o fiscal, porque isso é um problema interno da empresa, né? E do particular. Mas ok, caiu essa questão, vamos ver, né? Os recursos, se vão mudar essa questão. Mas de qualquer forma, eu acho que dava para acertar essa questão de uma forma assim, pelo bom senso, né? Então vamos ver. Sobre a anotação de responsabilidade técnica, a RT analisa as afirmativas a seguir. Item 1. A RT relativa à execução de obra ou prestação de serviço privado deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica. E aí, pessoal, o que vocês acham? Certo ou errado? Eu acho que está certo pelo bom senso, né? Já tem que ter um responsável técnico definido, né, oficialmente antes do início do serviço. Então, o serviço tem que iniciar, já tem que ter um responsável técnico. Então, mesmo sem saber da norma, eu já marcaria que sim, a 1 estaria correta.
E a 2, compete ao profissional cadastrar a RT de obra ou serviço no sistema eletrônico e a pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro do CREA, em cuja circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantém vínculo. E aí, pessoal, certo ou errada? Então, esse item já é um item, uma regrinha específica da norma, né, do sistema CONFEA-CREA. E é uma situação interna da empresa. Não é uma situação que, a meu ver, remete à fiscalização. Mas, ok, né? A banca, ela estica a corda, isso é comum. Toda prova quase acontece isso. Então tá certinho, pessoal. Item 2, correto, conforme prevê a norma. Item 3, a coautoria ou corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o trabalho em equipe para execução de obra ou prestação de serviço, obriga ao registro de nova RT, desvinculada da RT primeiramente registrada. Certo ou errado? Errada, pessoal. Por quê? Porque não é desvinculada, né? Ela é, na verdade, ó, pela norma, vinculada à RT primeiramente registrada. Então, 1 e 2, correto, né? Então, correto se afirma em 1 e 2 apenas, letra C. Então, tá aí a norma, resolução 1025 de 2009 do CONFEA, né? Sobre a ART. E letra C é o nosso gabarito. Questão 3, aí sim, essa questão, inclusive essa questão já trata da área de licitações e contratos, né? Isso aí, pessoal, no curso, né? Na aula de dicas, quando eu dei lá para vocês a aula de dicas e também nos aulões de véspera, eu destaquei para vocês, pessoal, vejo e revejo a parte de licitações, é muito importante. Por quê? Porque é uma prova de um órgão de controle, e para uma prova de órgão de controle, a parte de licitações é fundamental. E nas provas em geral de engenharia civil, essa tem sido a tendência, né? Tem sido cada vez mais cobrado sobre licitações e contratos, principalmente a nova lei 14.133, e por isso que a gente fez vídeos bem extensos, né? Pormenorizados, pelo menos na área de obras, né? Que é a nossa parte, né? Na área de obras públicas. A gente fez um vídeo, fez 3 vídeos, né? Extensos lá para vocês, para poder aprofundar nesse tema, que ele está sendo cada vez mais cobrado, ok? Então vale a pena, pessoal, para quem é da nossa área de engenharia civil, aprofundar nesse tema. Então, o anteprojeto é a peça que deve se apresentar todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Já fica aqui um enunciado didático, né? Sobre o anteprojeto. Assinale a opção que apresenta o elemento que deve estar nele contido. Então, a estética do projeto arquitetônico, o orçamento detalhado do custo global da obra, os subsídios para a montagem do plano de licitação da obra, as soluções técnicas globais e locais suficientemente detalhadas para a execução da obra, as informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos sem frustrar o caráter competitivo para a execução da obra. E aí, qual vocês marcariam? Então, para quem estudou direitinho, né, nosso material, videoaula, entendeu direitinho, já ia acertar facilmente, né? Nem ia perder muito tempo com essa questão, já ia marcar logo a letra A, porque está lá, né? É um dos itens previstos na Lei 14.133 para compor o anteprojeto, né? Tem que ter lá os elementos mínimos, um deles é a estética do projeto arquitetônico. Os demais itens, pessoal, eles fazem parte das exigências do projeto básico, né? Então, desde a Lei 8666 já eram, né? Esses itens já eram da Lei 8666 e foram reproduzidos novamente na Lei 14.133 de 2021. Ok? Então tá lá, aula 25 tinha lá isso para vocês. Tá joia? Então essa aqui eu acredito, né, que os nossos alunos todos tenham acertado essa questão. Outra questão 4. Sobre a alteração dos contratos administrativos regidos pela Lei 8666, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Primeiro, os contratos podem ser alterados por acordo das partes, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto. E aí, o que vocês acham?
Gente, questão cruel, né? Questão cruel porque pediu assim o conhecimento literal da Lei 8666. Concordo que vocês já estão carecas de saber essa lei, né? Essa lei sempre foi cobrada nas nossas provas, mas ele vem no detalhe, né? Então, a princípio, essa questão foi objeto de recurso, tá? Não só essa questão, teve outras aí, aquela da do Confea-CREA também, mas essa aqui também, né, pessoal, foi objeto de recurso, esse primeiro item. Por quê? Esse primeiro item, na literalidade da lei, ele estaria errado, porque quando há, na lei, no artigo 65, ele vem que essa mudança ela pode se dar de forma unilateral pela administração. Ok, então em regra pode ser unilateral. Então, só que o problema é o termo podem, né? Esse termo podem ser alterados, o que ele significa? Se tiver uma exceção a essa regra do pode ser alterado de forma unilateral, então, se tiver uma exceção a essa regra, significa que pode ser alterado por acordo entre as partes. E qual é a polêmica? No parágrafo 3º desse artigo 65, consta uma regra que se esse acréscimo quantitativo, que abrange também acréscimo quantitativo, se a alteração incluir itens não previstos originalmente no contrato, os preços desses itens eles têm que ser estabelecidos por acordo entre as partes. Então, seria uma exceção a uma regra que pode ser contida nessa regra geral. E aí poderia tornar esse item correto. E se esse item for correto, não tem resposta válida, seria a proposta de anulação. Então vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar esse recurso aí. De qualquer forma, né? Esse item, então, tem essa polêmica, ok? Então, em regra, seria de forma unilateral, né? Poderia ser modificado de forma lateral, ou seja, não precisaria de acordo entre as partes, mas a exceção e essa exceção tornaria essa questão verdadeira, ok? Então, tá aí a polêmica. Segundo item, os contratos podem ser alterados pela administração pública unilateralmente quando houver modificação do projeto das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Então, aqui a polêmica, né? Traço aqui para vocês a polêmica, que seria por acordo entre as partes nesse caso. Opa, calma aí. E aqui, o podem ser alterados. Então, aqui, podem ser alterados pela administração pública unilateralmente. Então, é aqui que seria esse caso da primeira assertiva, né? E o segundo, tá certo também, seria outra hipótese do artigo 65, né? Verdadeira. E o 3, os contratos podem ser alterados pela administração pública unilateralmente quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento e face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Certo ou errado? Errado, pessoal. Nesse caso tem que ser por acordo entre as partes. Tem duas partes lá, o artigo 65, eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas tem lá, né, na nossa aula essa parte. Então isso aqui também foi passado na nossa aula, e também está na lei, que vocês estão carecas de saber. O 3 estaria falso, porque teria que ser por acordo entre as partes. Então seria os dois itens de cima de forma unilateral e o item de baixo por acordo entre as partes de fato. Então aqui estaria errado esse unilateralmente. Então tá lá o gabarito, falsa, verdadeira e falsa, ok? Mas se esse primeiro item houver modificação, seria verdadeira, verdadeira e falsa. Aí não teria... Ah, não, tem aqui, ó, essa assertiva. Então tá aí o perigo de mudar para C, então. Ou ser anulada ou mudar para C, pessoal, tá ok? Então tá aí a polêmica da questão 4. Essa ordenação da questão, pessoal, das questões 1, 2, 3, 4, corresponde à prova branca período da tarde, ok? A prova tipo 1 do período da tarde. Só para vocês saberem também sobre essa ordenação das questões. Questão 5. Na realização de obras para a administração pública, há dois possíveis regimes de execução, o regime de empreitada por preço global e o por preço unitário. Assinale a opção que apresenta uma vantagem da aplicação do regime de empreitada por preço unitário.
Então vamos ver, simplicidade nas medições, incentivo ao cumprimento de prazo, pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, menor custo para a administração pública na fiscalização da obra, restrição de possíveis pleitos do construtor e assim assinatura de aditivos. E aí, o que vocês acham dessa questão 5? Qual o item que apresenta uma vantagem do regime de empreitada por preço unitário? Então, pessoal, seria, né, a letra C, pagamento apenas dos serviços efetivamente executados. Questão também polêmica. Questão polêmica, teve recurso também nessa questão. Por quê? Porque, a princípio, pessoal, não se permite enriquecimento sem causa de nenhuma das partes, né, sem contrapartida. Então, o que acontece? O pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, ao meu ver, ele se aplica a ambos os regimes. A mudança, a única diferença, ao meu ver, dos regimes seria o seguinte: o preço, empreitado preço global, você paga por etapas, né? Etapas de serviços fechados. Ou seja, você facilita a fiscalização, a medição, né? A etapa de medição facilita. Então fica menos onerosa e tudo, e exige um objeto que seja bem definido no projeto. Então, com base no projeto, são feitas, né, estabelecidas as etapas de pagamento e medição, e a execução corresponde exatamente ao projeto sem variação, né, ou com variações minimamente aceitáveis. Então, com isso você tem a facilidade. Fechou a etapa, fechou a alvenaria do segundo andar do edifício, pode medir, né? Já a empreitada preço unitário, não. Ela é medida por unidades executadas. Então, se o camarada lá executou 30 metros quadrados de alvenaria, vai ter que daí tem lá medir, ver que foram feitos 30 metros quadrados e aí sim fazer a liquidação. Então, a pagamento apenas dos serviços efetivamente executados. Então, assim, acaba facilitando não, acaba sendo mais difícil porque tem que medir as quantidades, né? Então, assim, quando há projetos com quantidades mais incertas, exemplo de terraplanar, serviços de movimento de terra, serviços de fundações, que às vezes tem uma certa imprecisão das quantidades que realmente vão ser executadas, aí é vantajoso empreitado preço unitário, só que dá mais trabalho para a medição. Pode, às vezes, ser um pouco mais vantajoso para o contratado, né, o preço unitário, porque o que ele executa ele já recebe, né? Então, existe também esse tipo de vantagem para o contratado, não para o contratante. Então, pessoal, essa que seria a diferença. Agora, dizer que no preço global não há o pagamento, não, tem que haver o pagamento só dos serviços executados, não pode pagar serviços que não estejam executados. Então, olha a polêmica, né? Quem diz isso? A Lei 4.320, artigo 62 e 63, né? Então, tá aqui, né? Ambos os regimes permitem o pagamento somente dos itens efetivamente executados. Ok? Diferença que no preço global pagam somente as etapas previstas de forma completa. Então tá aí a letra C, gabarito oficial, mas a questão, ao meu ver, é polêmica também. Questão 6. No quadro a seguir, apresentam-se critérios de julgamento, tipos de licitação possivelmente considerados nos regimes legais apresentados. Então, está aqui, né? A Lei 8.666 e nessa coluna o RDC. Menor preço, pessoal. Então, a gente viu lá na nossa aula, isso aí tinha lá na nossa aula, né? Sim, RDC prevê o menor preço também. Técnica e preço. Lei 8.666, a gente sabe que sim, né? Sim também, né? Sim e sim, prevê. Maior desconto. Tem maior desconto na Lei 8.666, pessoal? Não tem, né, pessoal? N, né? Não tem menor desconto. Isso aí foi uma inovação do RDC. E maior retorno econômico? Não tem na 8.666. Tem no RDC? Sim, né? O RDC inovou também. Foi mais uma inovação trazida pelo RDC. Então tá lá, né? Tava lá na nossa aula 24. Né, que falava sobre a Lei 8.666 e RDC também na mesma aula. Então, letra B, sim, sim, não e sim. Questão 7. Relacione o tipo de licitação com sua respectiva definição.
Então tá aqui, né? Concorrência, tomada de preço, convite. Pessoal, também Lei 8666, né? Que também, parecido também com... Não, a Lei 8666 é tomada de preço porque a nova lei não trouxe tomada de preço, né? Nem convite. Então, tá aí, Lei 8666, vocês estão carecas de saber. Então vamos ver. Modalidade de licitação interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Pessoal, aqui nem preciso continuar, já facilitou a nossa vida, né? E a gente já sabe que aqui se refere ao convite, né? Então já sabemos que esse aqui é o convite. Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas até o terceiro dia anterior. Então, assim, cadastrados, terceiro dia anterior, a gente já sabe, então, que está falando da TP, tomada de preços, né? Número 2, né? Número 2 lá, TP. E modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Então, concorrência, né, pessoal? Concorrência. Número 1 aqui, né? Então, número 1, concorrência. Então, 3, 2, 1, né, pessoal? 3, 2, 1, tá aí essa questão sobre a Lei 8666. Mais uma, né, sobre licitações. Questão 8, mais uma sobre licitações. Na lista a seguir apresentam-se alguns serviços técnicos. Assinale I para inexigibilidade e E para que tem que realizar a licitação, caso seja necessário realizar a licitação. Então a gente viu isso, né, pessoal? Boa parte desses itens, apesar da nossa aula ser focada para obras públicas, a gente viu boa parte disso na nossa aula. Então aqui, ó, serviço de publicidade e divulgação é inexigível ou tem que licitar, pessoal? A gente viu lá, né? Tem que licitar, pessoal, tá lá. Contratação de profissional do setor artístico, aí pode ser por inexigibilidade. Contratação de estudo técnico junto à empresa de notória especialização, vimos isso na nossa aula, né? Inexigibilidade. Aquisição de medicamento genérico para assistência farmacêutica do SUS, aí tem que ter licitação, né, pessoal? Nesse caso, tem competição tranquilamente. Ok? Então, tá lá na aula 25 e aí tá aqui o nosso gabarito, né? Tem que ter inexigibilidade tem que ter. Beleza? 9. Sobre o RDC, analisa as afirmativas a seguir. O RDC pode ser aplicado a licitações de contratos necessárias à realização das obras e serviços de engenharia para a construção de unidades de atendimento socioeducativo. Certo ou errado? Estava lá na nossa aula, né, pessoal? Certo. Um dos objetivos da RDC é incentivar a inovação tecnológica. Certo ou errado? Sim, certo. Por isso que veio a RDC com essas inovações, né? Não é necessário constar a opção pela RDC no instrumento convocatório, pois sua aplicação é direta nos casos indicados na Lei 12.462. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, tem que ter, né, pessoal? Tem que constar a opção pelo RDC. Então, tá lá, né? Ó, tá lá também, até essa terceira tinha também lá na nossa aula, lá, no comentário da questão 54, né? As normas da Lei 86 servem de subsídio ao RDC. Daí que eu botei. De acordo, né? Comentários da questão. De acordo com o parágrafo 2º do parágrafo do artigo 1º do RDC, a opção pela RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas contidas da Lei 8666, exceto nos casos expressamente previstos nesta lei. Ok? Então, estava lá também na nossa aula as 3 opções, né? Então, 1 e 2 apenas estão corretos, tá ok? Pessoal, então, vocês vão ver aqui ao longo a gente dividiu em 3 blocos, né, esses vídeos da correção. Vocês vão ver que pelo menos 90% da nossa prova, né, estavam lá na nossa aula. Por isso que é importante, né, fazer um curso completo, né, com teoria, questões comentadas. Tem que ter um curso completo, pessoal, senão fica difícil ir, né, e estudar e treinar continuamente. Vamos lá. Essa figura, pessoal, a figura a seguir apresenta esquematicamente a vista da face inferior
de uma laje de concreto armado com algumas trincas. Então, pessoal, aqui é a face inferior de uma laje. Então, a pessoa que está olhando de baixo a laje, né? Essas trincas podem ter sido causadas por, aí vem aqui todos os itens, espessura insuficiente no meio do vão da laje, espessura insuficiente nos apoios da laje, falta de armação para resistir aos momentos volventes, falta de armação para resistir aos momentos fletores negativos, falta de armação para resistir aos momentos fletores positivos. Então, isso aqui estava na nossa aula de patologias e recuperação das estruturas, nossa aula 33. Olha as figuras que a gente apresentou para vocês lá na nossa aula. Então, a gente trouxe essa figura, apresentei a figura do nosso autor de referência, Paulo Helene, né? Então, tá aqui, ó, em planta, olha só. Olha a figura, ó, perto dos cantos, ó, fissuras inclinadas, ó, na face inferior e fissuras, ó, nesse caso, paralelas no meio do vão. Então aqui, ó, fissuras inclinadas, mas essa que não está tão parecida com a da questão, né? Tá um pouco mais difícil acertar essa aqui. Mas olha essa aqui, pessoal, olha essa figura como tá parecida, né? E aqui vem, ó, do Ripper e Souza, ó, outro autor de referência nosso. Fissuração por flexão devido à insuficiência da armadura para movimentos positivos. As fissuras surgem na face inferior, ok? Então tá lá a letra E. Então, tínhamos lá na nossa aula uma figura parecida, mas pode ser que essa questão dê uma certa polêmica também, né? Porque a figura não está bem igual, né? Vocês vejam que ela está assim, ó, ela parece que pegou aqui metade, né? Parece que pegou essa metade aqui da figura e colocaram aqui na questão, ok? Então, vamos ver o que vai dar essa questão aí. Questão 11. Com relação aos procedimentos de medição e recebimento de uma obra de engenharia, analisa as afirmativas com V ou F. Primeira, as medições devem contemplar tanto os materiais efetivamente empregados como os estocados para utilização futura. E aí, pessoal, o que vocês acham? Certo ou errada? Vimos isso também nas nossas aulas, né, pessoal? A gente viu isso, se não me engano, na aula, tanto na de licitações e contratos, como na nossa aula de fiscalização. O que a gente viu lá, né? Só se mede o que tiver efetivamente executado, principalmente pelo que consta na Lei 4.320. Então, medições devem contemplar materiais estocados para utilização futura. Não, né, pessoal? Utilização futura? Não, né? Falsa, né? Falsa. Os custos referentes aos ensaios para verificação e entendimento das especificações devem ser arcados à parte pela empresa contratante, pessoal. Certo ou errado? Errada, né? Os ensaios, pessoal, isso a gente viu na aula de fiscalização. A contratada, ela é obrigada a prever, né, a fazer os ensaios necessários para demonstrar o cumprimento das normas previstas, né, no contrato. Então, tá errado, né? Então, isso aqui, né, nem seria a parte, né? E aqui seria empresa contratada, né? Empresa contratada, ok? Então, falsa também. Na vistoria de recebimento, faça a constatação técnica de determinado fato, enquanto a auditoria consiste no atestamento técnico de conformidade ou desconformidade do fato. Certo ou errado? Então, pessoal, essa questão aqui, ela é até uma questão mais voltada para contabilidade, né? Administração, mas caiu aqui para a gente, né? É uma questão que ela não tem nas nossas fontes de referência sobre fiscalização, né? Os livros de planejamento e controle do Aldo Dória, não tem naquele nosso manual, né? No nosso manual da SEAP, que é a principal referência na área de fiscalização, não tem também nos nossos manuais do TCU. Foi uma inovação aí da banca. Então pelo menos a gente sabe que FF, a gente ficaria entre essas duas aqui, né, pessoal? Então, pelo menos a gente conseguiu restringir 50% de cada um, mas essa questão ela tá verdadeira. Fica a dica aí para as próximas provas, né? Então, FFV é o gabarito dessa questão. 12.
No acompanhamento de uma obra, há uma distinção entre a figura do gestor do contrato e a do fiscal do contrato. Dentre as atividades a seguir, analise aquela que está atribuída ao fiscal do contrato. Letra A. Renegociar os preços contratados quando se afastarem das condições de mercado. Tomar medidas para a prorrogação do contrato quando cabível. Conduzir a rescisão contratual quando houver descumprimento de cláusulas contratuais. Formalizar a atestação dos serviços prestados. Realizar o pagamento das faturas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual desses itens? Então, pessoal, o item que a gente viu na nossa aula, né, que faz parte das obrigações do fiscal, é atestar, né, atestar os serviços prestados, né? O restante são atividades típicas do gestor do contrato. Então, formalizar a atestação de serviço, a gente viu lá na nossa aula, normalmente pode ser dado por às vezes um carimbo, né? Às vezes atrás da nota fiscal, ateste do fiscal. Então existem formas de haver essa atestação, né? O boletim de medição tem que ser assinado pelo fiscal da obra, é quem está lá na obra vendo se está sendo executado mesmo ou não os serviços de acordo com o contrato, né? Então a gente viu isso na nossa aula. Então letra D é o gabarito. Outra questão. Com relação à compatibilização dos projetos em obras de engenharia, analise as afirmativas a seguir. Então, esse item também tinha uma aula específica sobre compatibilização de projetos, e essa questão dava para resolver pelo bom senso. Vamos ver? Um de seus objetivos principais é avaliar e resolver os problemas após a realização das obras. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né? Não é após, né? É antes, né, pessoal? Antes e durante, né? Então, aqui seria antes e durante, né, a realização das obras. 2. Apesar de ajudar na resolução dos conflitos, tem como desvantagem o aumento do custo da obra. Certo ou errado? Errado, diminui o custo da obra, né? Porque prevê, né? Então, tá errado isso aqui, né, pessoal? Pois prevê, né? Ele consegue prever antecipadamente problemas, né? Compatibilização de projetos consegue achar soluções ótimas, né? na interface entre os projetos, evita custos adicionais ao longo da obra. E o 3, sua efetivação requer a interação entre profissionais de diferentes especialidades. Com certeza, né? Se a gente precisa da compatibilização dos projetos, tem que ter interação entre profissionais. Então, só a letra B aqui, né? A 3 apenas. Tá aí o gabarito. Ok? Esse aí dá para resolver pelo bom senso. Questão 14. Assinale a opção que indica um aspecto que deve ser eliminado quando ocorrer durante a realização do planejamento do sequenciamento de atividades de uma obra. Então, pessoal, vamos ver aqui, né? Qual que vocês acham? Atividade que não possui atividade antecessora, atividade que não possui atividade predecessora, ausência de folga para a realização de determinada atividade, existência de caminhos críticos, existência de circularidade. O que vocês acham? Então, na nossa aula de planejamento e controle, quando a gente viu, né, principalmente sobre o diagrama PET-CPM, o que a gente viu? Primeiro, sempre tem uma atividade sem antecessora, atividade inicial de algum caminho, né? Sempre tem. Predecessora, né, que não possui predecessora, sempre tem também uma atividade final de determinado caminho. Ausência de folga? Não, né, pessoal? Sempre vai ter, costuma ter atividades com folga. Caminhos críticos? Sim, sempre vai ter um caminho crítico ou mais de um caminho crítico. Circularidade? Sim, esse a gente tem que eliminar. Esse a gente viu lá. Então, esse a gente não viu a previsão de circularidade no diagrama PET-CPM, né? Então, letra A. Letra E, né? É o nosso gabarito, né? Deve ser eliminado circularidade. Letra E é o nosso gabarito. Questão 15. Entre os custos e valores relacionados a seguir, deve ser considerado o BDI o referente. Lucro, mobilização, veículos, mão de obra, manutenção do canteiro. O que vocês acham? Fácil, né, pessoal? Essa questão, facinho lá. Inclusive, a gente martelou muito sobre BDI, tanto na aula de análise orçamentária, depois a gente repete na aula de SINAP, também tem na aula na parte de obras rodoviárias, também tem parte de análise orçamentária e ciclo, né? Novo ciclo. Então a gente bateu muito nessa tecla. Por quê? Porque é um assunto muito cobrado nas provas, a parte de análise orçamentária, né?
e não seria diferente principalmente numa prova de controle, que é uma das atividades fins da nossa área de controle de engenharia, né? Então, o lucro, né? BDI, benefício e despesas indiretas, ou seja, benefício é o lucro e despesas indiretas, o que não se confunde com custos indiretos. Isso aí a gente explica bem na nossa aula e também te explica bem na página do Instagram do Prof. Marcos Campitelli, né? Tem lá os slides e até vídeo explicando sobre isso. Então tá lá a letra A, o lucro. Agora aqui uma questão, né? A questão, finalmente chegamos àquelas questões típicas de FGV, né? Que envolvem cálculo, né? Raciocínio lógico. Então vamos ver. Uma determinada obra de engenharia prevê os seguintes itens de orçamentação. Mão de obra de pedreiro, 2 profissionais, trabalhando ao longo de 22 dias úteis, com jornada diária de 8 às 12 horas. Aluguel de betoneira manual durante 30 dias corridos. Elaboração de 2 toneladas de argamassa e cimento-areia no traço 1:4 em volume e com fator água-cimento em peso de 1:3. As características técnicas e custos dos materiais estão relacionadas a seguir. Então tá aqui, né? Cimento, preço, né, do saco de cimento 50 quilos, né, e peso específico de cimento. Areia, né, preço por metro cúbico, né, e peso específico, e água, peso específico. Os preços de mão de obra e equipamento são os seguintes. Mão de obra pedreiro, R$12 a hora. Aluguel, R$18 por dia. E água, né? E isso aqui é importante, né? Incluindo os encargos sociais. Vou tomar uma aguinha aqui. A voz querendo falhar. Mas está aí, né, pessoal? Então, esse tipo de questão. E aí fala, orçamento total para esse serviço é. Essa questão, ela é muito boa, né? Para quem estava treinado lá, né? Seguiu lá as orientações do nosso curso, treinamento, né? Treinar as questões. Viu lá a resolução das provas anteriores da FGV que a gente traz dentro do curso. Então, estava mais afiado para resolver essa questão. Então, conseguiu se diferenciar da concorrência com essa questão. Porque essa questão envolvia 2 aspectos. Envolvia não só trabalhar com as composições, né, pessoal, de material, equipamentos e mão de obra, principalmente mão de obra em relação à produtividade, e também com relação a trabalhar com traço, né? Na nossa aula de concreto a gente viu isso, transformação de traço. Isso aí exigia transformação do traço em volume para o traço em peso, para poder resolver essa questão. Então envolvia esses 2 tipos de raciocínio que, para quem estava treinando nessas questões, conseguiu desenvolver ao longo da prova. Então tá lá, comentários. Mão de obra, né? 2 pedreiros por 22 dias úteis, por 4 horas por dia. Betoneira, 30 dias corridos. E material, 2 toneladas de argamassa, 1:4 em volume, 0,33 água, cimento em peso. Mão de obra. Então basta calcular 2, né, pedreiros, vezes 22 dias, vezes 4 horas, vezes R$12 por hora com encargos. Valor total, R$2.112. Mão de obra total do pedreiro. Não tem segredo, né? Betoneira, 30 dias vezes 18, né? R$18 por dia, aluguel, R$540 de betoneira. Então até aí, facinho, né, pessoal? Então até aí, sem dificuldade. Só que aí agora, e o material? Então, o material, primeiro passo, transformar o traço em volume para traço em peso. Por quê, pessoal? Porque ele deu o seguinte, que o produto final daquele traço equivale a 2 toneladas de argamassa. Mas ele não deu o peso específico da argamassa para a gente poder transformar ela em volume. Se desse o peso específico da argamassa, transformasse ela em volume, o traço em volume, aí era moleza, né? O fator água-cimento, a água é 1:1, fácil transformar, né, a água em volume também. E aí calculava a proporção de cada material dentro do traço para saber o volume da areia, né? Para saber também o peso do cimento, aí precisaria saber peso também antes, para poder saber, uma vez tinha lá, né, o peso específico de cimento, ou seja, até o volume de cimento, mas depois transformar para peso para saber os preços, né, de cada material, né, cimento e areia. E aí, nesse caso, não, né, a gente tem que transformar de volume para peso para saber a proporção de cada um em peso dentro da argamassa. Vamos ver? Então tá lá, ó. Então tá lá de novo, né? E aí a gente tem o seguinte, o traço é 1:4 em volume, né? Isso aqui é em volume, para a água, né? A água em volume. Foi dado em peso, mas não foi dado em volume, então a gente bota o Azinho, proporção da água. Então quem é o 1 aqui, pessoal? O 1 aqui é o cimento. Quem é o 4? É a areia, né?
E quem é o Azinho aqui? É a água, né? O Azinho é a água. Então, o que, que a gente faz para transformar para peso? Peso específico. O peso específico, né, é dado em, vamos supor aqui, tonelada por metro cúbico, né? Então, e o volume aqui, ó, o traço não é dado em metro cúbico, então vai cortar metro cúbico vai sobrar o quê? Tonelada, ou seja, vai sobrar o traço em peso. Como é que a gente faz isso? Multiplica pelos pesos específicos, ó. Multiplica aqui, ó, por 3 o cimento, multiplica por 2 a areia e multiplica por 1 a água. Então a gente vai chegar nesse seguinte traço em peso, ó. 3 para 8 para a água aqui, né? Para a água em peso. Só que a gente tem que ter esse traço unitário, ou seja, o traço ele tem que ter uma proporção de 1 para cimento para as demais proporções. Como é que a gente faz? Divide por 3, né? Se está 3 o cimento, divide por 3 que vai ficar 1. Divide tudo por 3. Então a gente divide tudo por 3 e vai chegar no seguinte traço em peso, ó. 1 para 8 terços, que dá 2,67, para 0,33 em peso, que já foi dado, né? A proporção da água para o cimento é 0,33, água-cimento. Então, 0,33 em peso. Com essa proporção eu consigo achar tudo, né? O que eu acho aqui? Qual é o volume, então, pessoal? Como a gente acha o volume da areia? Então, a areia em peso, a areia vai ter o quê? 267 dividido por conjunto do traço, que é 1 do cimento, né? Mais 267, mais 0,33, ok? E aí eu vou achar uma quantidade aqui tal da areia, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas vai achar o peso da areia dentro do traço de 2 toneladas. Aí, achando, né? Multiplica por 2 toneladas para achar dentro das 2 toneladas e aí vai aplicar, né? O peso específico para achar o volume. Achando o volume, aplica o peso. Então vamos ver aqui, ó. Areia, ó. Tá aqui, ó, areia. Então, fizemos aquela proporção aqui, ó. Ó, essa continha tá aqui, ó. E já multiplicamos por 2 toneladas também. Então vai dar, ó, dentro das 2 toneladas de argamassa, 1,335 toneladas é de areia, dentro da proporção. Que equivale, né? Não é 1 para 2, ó, é 1 para 2, o peso específico é 2, ó, 2 toneladas por metro cúbico. Então 1,335 dividido por 2 dá 0,6675 metros cúbicos. Multiplica pelo preço unitário da areia, né? Deixa eu ver lá qual que é. Acho que era 200, né? Tá aqui a areia, ó, 200. Então multiplica lá por 200, vai dar R$ 133,50 a areia. E o cimento, pessoal? Mesma coisa, ó. Proporção de 1 para o todo, né? Vezes 2 toneladas vai dar quanto? Meia tonelada de cimento, ou seja, 500 quilos. São 10 sacos de cimento. Vezes 60 reais, né? Vezes 30 reais por saco vai dar 300 reais. Total, soma tudo, né? 3.085. Deu uma diferença nos centavos, mas isso não tem problema aqui pra gente, ok? Provavelmente essa diferença nos centavos deu devido a essa aproximação do 267 aqui, né? Ok, pessoal? Então tá aí a resolução da questão 16. Espero que os nossos alunos, né, não tenham errado essa questão. Eu sei que ela exigia tempo, é aquela questão que a gente deixa para depois, às vezes, né? Não vou perder tanto tempo agora nessa questão, vou ver o resto da prova, depois a gente volta nela. E aí eu acredito que os nossos alunos tenham acertado essa questão. Cronograma, questão 17. O cronograma físico-financeiro de uma obra permite obter as informações sobre o andamento de uma obra listadas a seguir, à exceção de uma, assinale-a. Prazos de início e término de cada atividade, custo mensal de determinada atividade, duração de cada atividade, relação de dependência entre as diversas atividades, desembolsos realizados ao longo da realização da obra. E aí, pessoal, qual vocês marcariam nessa? Então vamos ver, pessoal, olha só. Vou mostrar o que tinha lá. Já dei o gabarito, mas vamos ver o que tinha na nossa aula. Ah, não, perdi aqui. Nesse caso eu não botei aqui, né, a colagem do que tinha na nossa aula. É o seguinte, pessoal, a nossa aula tinha exatamente sobre isso, tinha uma questão comentada que falava, né, nossa aula de planejamento, programação e controle. Tinha uma questão comentada exatamente
sobre isso. Isso aí, ó, é Carl Limmer, né? Nosso autor de referência também em planejamento e controle. Carl Limmer, ele fala sobre isso, que uma das desvantagens do cronograma físico-financeiro é não mostrar a relação de dependência entre as diversas atividades. E aí, para isso, entra quem? Entra o diagrama PET-CPM, ok? Porque o diagrama PET-CPM, a vantagem dele é mostrar a interdependência entre as atividades, ok? Então, estava lá na nossa aula essa questão, quem é nosso aluno estudou direitinho, acertou sem perder tempo essa questão. Questão 18, né? Resolução CONAMA 237, ok? Então, com relação ao CONAMA 237, sobre licenciamento ambiental, analise as afirmativas a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. As despesas realizadas pelo órgão ambiental competente referente às análises para obtenção da licença ambiental deverão ser ressarcidos pelo empreendedor. Certo ou errado? Tinha isso na nossa aula lá também, pessoal, na parte dos comentários das questões de meio ambiente. Então, verdadeiro, né? Primeiro item, verdadeiro. As licenças ambientais deverão ser expedidas para o empreendimento na seguinte ordem: licença de instalação, licença prévia e licença de operação. Pessoal, isso aqui ficou fácil, né? A gente martela muito isso aqui na nossa aula. Primeiro a licença prévia, depois vem a licença de instalação, depois a operação. Então, falsa, né? Falsa essa questão. O prazo de validade da licença de operação é de 10 anos. Certo ou errado, pessoal? E aí, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Olha só, vamos ver aqui, ó. Olha aí o que a gente trouxe na nossa aula, ó. O órgão ambiental competente, aqui mostrando, né? Estabelecerá os prazos. Então, a gente trouxe isso, ó. Olha só, questões comentadas, né? Aula 27, ó. A importância das questões comentadas, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó, o que a gente falou, ó. Licença de operação. O prazo da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 anos e no máximo 10 anos. Ok? Então, o gabarito preliminar, aqui ó, veio o prazo de validade da licença de operação é de 10 anos. Olha só que polêmica, é de 10 anos. O que vocês acham? É de 10 anos ou ela pode variar de 4 a 10 anos? Olha a polêmica dessa questão. Questão passível também, contestável, né? Então, o prazo de validade da operação, na verdade, é entre 4 a 10 anos. Muito polêmica essa redação aí, hein? Vamos ver o que a banca vai decidir sobre essa questão. Beleza? Mas estava lá também, pessoal. Até isso estava lá no nosso curso. Para vocês verem como o curso ele é bem completo, né? Questão 19. Entre as atividades a seguir, assinale aquela que não está prevista no estudo de impacto ambiental. Letra A. Identificação dos impactos benéficos do projeto, elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, estudo de viabilidade econômica das obras requeridas em relação ao meio ambiente, análise do uso e ocupação do solo, definição das medidas e indicadores dos impactos negativos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos ver, pessoal. A princípio, né? Parece que todas, né? Todas fazem parte do estudo de impacto ambiental. E acho que ele foi realmente num jogo de palavrinhas aqui, né? De que não há esse estudo de viabilidade econômica. Na verdade, há um estudo de viabilidade ambiental, pessoal. Então, essa seria, né? Seria o erro da questão. Tá lá a nossa aula, né? Questão 27, olha lá o que a gente falava na nossa aula, né? O estudo de impacto ambiental deverá, no mínimo, desenvolver as seguintes atividades técnicas. Então, ó, aqui, ó, para quem estava na dúvida, o uso e ocupação do solo estava aqui na nossa aula, ok? Aqui, ó, socioeconomia, né? Mas então isso aqui pode também polemizar a questão, mas na verdade é aqui, né? Porque aqui é estudo de viabilidade ambiental. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte da viabilidade, né? Diagnóstico ambiental da área de influência, descrição, análise dos recursos e de suas interações. Então, meio físico, né? Meio biológico e socioeconômico. Ok? E as relações dependentes. Então, tá aí, né, pessoal? Então, é uma questão meio complicada aí de resolver, porque é a questão socioeconômica, mas o estudo de viabilidade, na verdade, aí seria o ambiental.
Questão 20. Segundo a Lei 9.605, uma circunstância que pode atenuar a pena do agente cometer um crime ambiental é desconhecimento da legislação em vigor, doação monetária para atenuação dos danos ambientais, a não participação prévia do estudo de impacto ambiental do empreendimento, não ter cometido previamente crimes ambientais de mesma natureza, possui baixo grau de instrução ou escolaridade. E aí, pessoal, qual vocês marcaram ou marcariam? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Estava lá na nossa aula também, pessoal. Olha lá, o que tinha na nossa aula? Nos comentários de uma questão. De acordo com o artigo 14, são circunstâncias que atenuam a pena. Baixo grau de instrução, escolaridade, arrependimento, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então tá lá, né? Letra E. Quem estudou direitinho a nossa aula ganhou essa questão em relação aos concorrentes, né? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro bloco, né? A gente dividiu em 3 blocos, são 60 questões essa prova. E aí, então, nesse primeiro bloco, vimos das questões 1 a 20. Vimos que a maior parte delas estava na nossa aula, né? Então, quem estudou direitinho a aula, como tem que estudar, acredito que esteja aí muito bem na classificação, ok? E vimos também, infelizmente, que tiveram muitas questões polêmicas, né? Pelo menos nessa primeira parte de questões. E esperemos que a banca seja justa nessa avaliação aí entre o gabarito preliminar para o gabarito definitivo, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.